Mas eu vou estar, E, brother. tá tudo bem, obrigada. Mano, obrigado por ter um tempinho para nos sentar. É, o É, prazer é todo meu. Minha que te agradecer. é sempre bom receber gente moda boa. Gente fazer coisas, correr atrás das coisas. Saber que nós aqui em Xenoda, essas na gente sonha, mas que tens na gente que, para além de sonhar, botem pão na massa, botem Exatamente. acreditar na do bota fazer e, sobretudo, Salete, que é uma coisa que eu também descobri tão tarde, é que botem que ter prazer no meu processo, brother. Exatamente. É justo em aquele lá. A magia está aí. Mas não vou descobrir as coisas, Salete. Mas é como descobrir. Olha, foi tudo a partir de um processo de muita dor. Foi necessário passar por muita dor para me descobrir que afinal a vida é mágica, né? E que me tem de facto poder de criar minha própria história, de co-criar, né? Como há da gente a dizer, junto com o universo. E quando uma noção disso, olha, o caminho é para frente. Porque o conceito de dor tem existido, assim. Vou-te dar uma pancada, uma pessoa te Hum, magoou com as emoção, vou-te desiludir, mas o sofrimento, ele é opcional, assim. Vou-te escolher, vou-te ficar naquela condição de vitimismo, porque ser vítima é, exato. sabe? Ser vítima é sexy. Coitado, tal. Mano, toda gente vai passar a mão na Confortável, cabeça, né? é confortável, toda gente bem, dá atenção, o que está passando na bolsa, o que é que botei em mim? Mas não, E fica sentado à espera que alguém resolva a situação, né? yeah. Afinal, a culpa não é tua, a culpa é do universo, é dos outros, né? É confortável, de facto. Ele é altamente confortável. Agora, o que é desconfortável, igual eu falei, foi um processo show doloroso e pessoas têm medo Uhum. dessa palavra enfrentar a dor e, brother, nunca tem outro caminho, nunca tem outra remissão a gente diferença em cloud. Nunca tem outra opção. Não existe outra opção. É tomar rédea de boa vida, de boa história e conduzir a moda vou querer. Foi o que me fazer, literalmente. Sim, porque a experiência demonstrou-me esse processo, ele está acontecendo de duas formas. Ou está acontecendo uma coisa fodida na boa vida, dá aquele clique, necessidade de vou transformar, ou Uhum. de boa para boa, através de um processo de meditação, através de um processo de muitos questionamentos, vou-te realizar, pá, temo de fazer uma transformação na minha pessoa. Mas a maior parte de pessoas que até fazer esse processo de questionamento, a maior parte de pessoas te esperei, aconteceu um blue terrível na nossa vida, vou-te só no caminho do abismo, ou vou-te só no abismo, para uma pessoa dar um toque, para ler uma coisa, para ouvir uma coisa, para falar, pá, se calhar então é tempo de mim começar a fazer as coisas, se calhar é tempo de me desapegar desenhador, um bem ter lição como tenho que ter em processo de crescimento, me definir os objetivos que me tenho para fazer na minha vida, um monitora o processo, um monitora meus objetivos, mas o mais fundamental em que eu vi para dar uma opinião na cena é vou celebrar com as pequenas vitórias, mano. Porque o nosso ser humano tem tendência de te espera para E aquele dia, para comer aquele visto para uma Polanda. até lá, até lá ando ali a sofrer de ansiedade, vontade de expor aquele visto, quando poder fazer acontecer até lá, né? E bata a celebrar tudo que os pequenos passos, que as pequenas conquistas. Mas antes de responder a essa questão ali, Aláudio, para dizer que nem toda gente ainda te conseguir, através da dor, modo vou dizer, passar por aquele sofrimento, de tomar consciência que de facto nós é que é responsável da nossa própria vida. Porque tem pessoas que acabam para morrer tudo na vitimização. Né? Nem toda gente tem essa capacidade.
E então, mim, como ainda bem tive essa capacidade de tomar consciência a tempo de que realmente me era responsável, aliás, me é responsável por tudo o que é que aconteceu, por toda a minha dor, o meu sofrimento, aceito, acolho, agradeço e amo a minha história mesmo, adoro, tenho superpoder. Então, dali, para partilhar com o mundo, com outras pessoas, para trazer essas experiências, encorajamento, essa inspiração, lá no fundo, acaba sempre para inspirar outras pessoas também com boa história, por isso que me bater sempre na tecla, porque uma história pode mudar a vida de uma pessoa. Então, me abraçar, me acolher literalmente a minha história e modo de dizer, a minha superpoder. A Então, pessoa ainda troco não por nada. respondeu essa pergunta, nunca só falamos hoje agora, então se modo a mim, Maria, nem que apresentem a minha convidada, ele é Sara Tales. Bom, já não tomei esse debate também. Sara Tales, ele é mentora, ele faz coaching para a mulherada, ele está a trabalhar o interior, ele está a dar luz e pistas para o bom para descobrir, porque ele que está fazendo nada para bonha, brother. Bom é que tem que fazer todo o trabalho. Ele está a ajudar na seca que ele sabola, treca essa camada que ele sabola, chora, bodora, boca tem que chorar, para bom encontrar o caminho. Ou não, Sala? Exatamente, é mostrar pessoas, mulheres sobretudo, que é o trabalho que eu começo a fazer mais em mais mulheres, é mostrar sobretudo há um caminho, e esse caminho é mágico, que não te merece desfrutar cada pontinha, cada pedacinho, cada passo que não dá, de forma no máximo, extraordinariamente, no máximo. Então, que ali quem é a missão é mesmo, é mostrar a mulheres que há sempre um caminho e esse caminho pode ser desenhado, pode ser criado para nós. Aliás, não temos o dever de criar nossa própria história e ele está ao alcance de nós tudo. É basta não ganharmos amor próprio, fundamental, nós autoconfiança, que é para não pôr-nos, não ativar nos poder de ação, não dar os passos que não tem que dar, porque não está conseguir, não tem essa capacidade realmente de conseguir aquilo que não crê. E sim, minha mentora, minha coach de mulheres na área de desenvolvimento pessoal, mas antes disso também minha advogada, embora ganhe assim um bocadinho de exercer, por loucura suspendi há um ano, para, para dedicar 100% nas áreas de sim, para a transformação com mulheres, para ajudar mulheres. Então estou focada 100% e há um ano que não suspender a advocacia Certo, para me entrar nesse larga, caminho. larga carreira estável, boa, um advogado com anos de praça, com uma carreira sólida, o bem abraçou o desconhecido, de esgateza, de coaching, de mulher, de desenvolvimento pessoal, bota doida. Aquela coisa, ele tem exigido, Loucura total. ele tem exigido, bom abraçou o desconhecido de forma abnegada, minha brother. Completamente. E com maior amor, com maior vontade. E me dizer, foi uma decisão fácil, porque já me estava num processo que realmente já me sabia o que é concreto da minha vida. Então nunca tive dúvidas em entrar nesse processo de abnegação, modo eu vou dizer, e decidi. Mas já tinha feito, tinha processo, tinha trabalho de casa, que era exatamente meu desenvolvimento pessoal, meu autoconhecimento, minha autoconfiança, tendo toda essa clareza do que é concreto na minha vida, aí já foi fácil tomar essa decisão. Mas não para conseguir ser aquele período de nojo, porque são pessoas que para se as irem ter na nojota. E a beleza de tudo isto está fora de nojota. Assim. Mas não para conseguir passar dessa fase de nojota para a clarividência. Eu não apostando no autoconhecimento, eu não apostando nas pessoas, não entender o que é que não vem fazer nesse mundo, não é entender o que é que está a fazer-nos feliz, não tomar consciência do que é que não faz e, por conseguinte, não tem muitas vezes que libertar, abdicar, sacrificar, deixar ir. Então, trazer esse clareza é através do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento pessoal, é um processo diário, todos os dias estamos a nos conhecer para não poder relacionar com o outro também, que é fundamental, mas também
aprender a lidar com as pessoas, nesse processo tudo de autoconhecimento, é importante. A partir dali, vou saber que essa profissão que te angustiou com a vida, vou-te levantar pela manhã porque tenho gosto de erguer de cama, sequer para bem. Até vai, é tudo um processo muito doloroso. Chegar na casa estressado, angustiante. Gente, me quero lá com a minha vida, me quero estar livre, leve, solta, feliz, né? Então, por isso, para mim foi fácil decidir, porque não tinha consciência, porque já era algo que após de 16 anos de exercício, já que estava a fazer mais sentido na minha vida, grado trazer aquela leveza com querer para a minha vida. Agora me teve a fazer papel de um menino. Menino inocente. Mandou alguma mensagem no Facebook. Salete muito desesperado. Então não trabalhos como está o dia. Não tem 3 filhos em acompanhar que estás dando na nada. Ele está só pôr dinheiro de cima de mesa, o resto de mim tem de expediente. Está num ambiente tão tóxico. Nunca te poder mais. Te desisti. Uau! Minha cliente ideal. Minha cliente ideal. Deve agir na jornada. Olha, claro que naturalmente tem que começar com conversa, para começar a entender, conhecer um bocadinho a pessoa, a situação. Mas, sendo um exemplo prático de escola, por assim dizer, a primeira coisa a trabalhar com a pessoa, né? Necessariamente a pessoa precisa de um trabalho profundo, precisa de autoconhecimento para poder decidir ser vida, é começar de fortalecer seu amor próprio. E quando se fala de amor próprio, é muita coisa, não é, que está em jogo. É desde modo de ser desde autoconhecimento profundo com a pessoa, saber o que é que você gostar, aprender a ter essa relação com uma boa pessoa, porque é fundamental não saber que nós é a nossa prioridade, nós não estamos ali exatamente para não ser feliz, mas nós é que temos que fazer a nossa cabeça feliz, não é? Quem é o companheiro, nem é o trabalho que os outros querem que eu esteja, que te também trazendo felicidade. Não, é exatamente aquilo que me te sentir, que também do meu coração e minha verdade, é que também trazemos felicidade. Então é conhecer, entrar tudo nesse processo de autoconhecimento e de amor próprio, para você saber o que é que vou querer. Não te faz feliz. Que tipo de questionamentos ele tem que fazer para ser pessoa para poder começar a couber para chegar na origem das coisas? Estou feliz? Não estou feliz. Esse trabalho me satisfazer? Não me satisfaz. O que é que me está a gostar? O que é que minha coração, são parâmetros que tenho a coração, o que é que ele está a dizer? O que é coisas como saber que está a trazer felicidade, como está a fazer, e como está a fazer direito, que pessoas estão a reconhecer que, de facto, pode ser uma saída, por exemplo, saída profissional. Né? É tipo de questões que eu tenho que esperar tanto para a saída profissional como para a própria pessoa. Começa a conhecer, mas quem que me é? O que é que me está a fazer nesse mundo? Já me tenho 40 anos, restava não sei, às vezes faltava mais tanto desde ali sim, o que é que eu querer fazer na minha vida até lá? Um querer estar nesse trabalho que nunca está feliz, nesse relacionamento tóxico só por causa de meus filhos? Será que me está a merecer isso? Portanto, é uma série de questões de onde é que o nós tem que estar em primeiro lugar, sempre. Ou seja, vou ter que ganhar uma perspectiva egoísta da coisa nesse momento. Literalmente, literalmente. Amor próprio é egoísmo, ok? Amor próprio é egoísmo. Não podemos chamar qualquer outra coisa, mas não deixa de ser egoísmo porque a minha pessoa está sempre em primeiro lugar. Qualquer decisão que eu vou tomar, primeiro eu vou pensar, isto me satisfaz? É uma decisão para mim? Depois é que vem, se calhar, outras pessoas. E É egoísmo total. maneira galera, Lamento informar. mas aspecto ali, Salete, maneira galera te com amor próprio, galera te confiante e seguro de ser pessoa, ou
não te viver num fachada de Instagram e de TikTok, onde ninguém que te importa nada de maneira como estamos, mas sim de expor um persona que não existe. Não existe. Galera que te nada te importa que és amor próprio. Não. Porque para mim tem que ter um alinhamento, né? Há que ter um alinhamento em tudo boa vida. Desde de modo a dizer que conhecer boa pessoa, saber a maneira que vou te posicionar, saber o que é que vou querer, tem que ter todo esse alinhamento. O pessoal não quer saber se é o trabalho que me faz feliz, se é um trabalho que está a servir e a contribuir para o mundo, de alguma forma, e o pessoal não quer saber se este relacionamento realmente me satisfaz. Querer simplesmente passar uma imagem de que está tudo bem. Que está tudo bem, mas depois, quando a cabeça na travesseiro, é aquele série de angústia, desmotivação, porque na verdade nada está alinhado. Quer esse relacionamento, quer esse trabalho, quer relacionamento com a sua própria pessoa, está tudo completamente desalinhado. É essa a sociedade que temos hoje, na minha perspectiva. E esse alinhamento ele é um processo contínuo. Eu estou a pensar que você tem um momento de eureka, você descobre uma coisa, mas você fala porque eu vou descobrir pólvora, mas não, ele é uma coisa de todo dia. Vou ter que só de vigilância, polícia uma pessoa, tudo santo dia, toda hora. Até que lembrar uma coisa, mas cara, porque tem aquela coisa que é descoberta, fazer e repetição. Com certeza, ele é um trabalho diário de gostar de alinhar de uma pessoa, porque facilmente bota desalinha, entre aspas, bota desvia de bons objetivos, o mundo está cheio de distrações, né? Facilmente bota acaba para desalinhar e para desviar realmente de bom propósito. E então ele é um trabalho diário que não tem que fazer. E na minha mentoria, por exemplo, tens nas minhas alunas algumas rotinas básicas que antes de. Quer dizer, vou poder aplicá-lo na boa vida a qualquer hora, porque aqui não há imposição, não há regras, que tem que ser porque não tem que implementar esse hábito de manhã, que tem que ser à tarde, que tem que ser à noite, tem que ser aquela forma que te fazer sentido na boa vida e que te encaixa na boa vida. Então é fundamental ter esses hábitos de, principalmente, ter esse momento para nós mesmos. Né? Não poder chamar muita coisa, meditação, silêncio, qualquer coisa que eu vou querer fazer, mas ele é um momento só de bossa, de onde é que vou te pensar, refletir sobre tudo boa vida, para vou poder estar sempre atenta aos passos, né? a bom comportamento para que desviar. Normal não desviar, mas quando não tem que estar alerta para não ter atenção, para rapidamente não torna entrar na linha. Mas uma coisa nice desse processo é está descompondo onde ele está uma coisa mecânica, está um hábito, que assim, bota mecaniza, só vou desviar, vou menos, bota, pum, pum, Vou ver, pum. sim. Vou mesmo de senti-lo. O corpo pede, a mente pede, o espírito pede. Mas há muitas pessoas que dizem de começar, mas depois não te desleixar. É claro, porque, como tudo na vida, né? Não está a começar, mas ele tem que ter consistência. Ele tem que não tem encontra dias desafiantes. De onde é que tipo de testa nós realmente se, é o que não creio, se aquilo de facto está a fazer sentido para nós. E então não tem que estar alerta, não saber, às vezes não poder desviar um dia, 2 dias, mas rapidamente a não saber, não tem que voltar para aquele lá, porque se não querer um resultado, tem que ter disciplina, tem que ter consistência. Não há fórmulas mágicas, infelizmente. E propósito, tem um sentido de propósito na boa vida, é também uma das descobertas fenomenais para conseguir ter sucesso ou não na jornada de transformação. Sim, com certeza, Láudio. Hoje em dia está muito falado isso de propósito, e a gente está chamando muita coisa, mas eu modo de dizer que ele está em alinhamento, tem que botar nessa vida para fazer o quê? O que é que realmente vou querer fazer, que está a fazer feliz, que vou te fazer horas a fio, e que vou te sentir mais do que aquela compensação financeira, vou te sentir, vou te servir o outro. Vou-te ser um exemplo, vou-te ser uma inspiração, vou-te levar encorajamento, vou-te
de todas as formas possíveis, bota poder ajuda o outro. Não tem que ser somente a falar, não tem que ser de mentoria, não tem que ser coach, de fazer qualquer coisa na boa vida, bota conseguir servir, leva a transformação para outras vidas. Então, eu queria que tem que estar na base. Se tu bota fazer na boa vida, que te contribuir para o bem do outro, boca talinhote, bom propósito. Ouvi, certamente como te falava, é uma coisa que eu ouvi constantemente uma bolsa cliente e pacientes, que é, ou seja, nunca te podes amarrar, nunca muito pegode naquelas coisas, aquele diabo fazer-me, cá não estás junto, nunca, por mais que me tentando também, mas depois me torna a lembrar, um dia lá uma bofatada na meio de género, um dia ele chamou-me bandida na meio de género, ou ele fechou-me na quarta, que fechou-me durante um fim de semana inteiro, ou ele está torturado mentalmente, mas não tem que conseguir fazer paz naquelas coisas, assim, e que agachar-se, assumir, aceitar-se e traçar um novo rumo. Exatamente. Nós, mulheres, principalmente, é lindo quando nós aceitamos vulnerabilidade. Nós tudo temos momentos desafiantes, nós tudo temos histórias parecidas, nós tudo temos momentos que já não passamos para situações deslici. Mas é sempre reforçar o nosso amor próprio, porque lá, definitivamente, é o amor próprio que está zero. Uhum. Amor próprio que também salvou. É bom amor próprio. Bom amor próprio é que te vai levar para agir. É que te vai levar para ter autoconfiança. É que te vai levar para saber o que vou querer e ter o poder de ação. É bom amor próprio. Começa por aí. É a base de tudo. O quanto bota uma pessoa que é sujeita a determinadas situações. E deixa eu ver se, Salete, não te projeta só no outro, não te entrega ao outro a responsabilidade, porque uma coisa que nunca te, esse que tens na gênio, nunca te perceber desde menino, é que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Vou falar um bocado do superpoder, na moda que o de Spider-Man, da Spider-Man, tem poder é que só tem poder, porque ele também com uma responsabilidade enorme, que é a verdadeira essência do superpoder. A responsabilidade que tem de exercer. Assim? Exato. E logo te trazer que os medos. Então, é o que não comecei a falar inicialmente. Então, já fica ali assim na minha zona de conforto cegadinho, porque sempre vai enfrentar tudo esse desconhecido e trazer-me toda essa responsabilidade, já fica ali onde é contar, né? Muitas vezes é assim. Até falando concretamente, vou estar a falar de relacionamentos, pessoas têm sempre essa expressão. Doido para doido, já fica minha doido. Pessoas não querem arriscar, não querem sair da sua zona de conforto, né? Há muitos medos envolvidos, mas também não saber porque nós criação, de facto, também moda, vou dizer, nós cultura também é um fator tremendo na nossa forma de agir, de pensar. Né? Quem que capacita para um processo de transformação, de limpeza de crenças, continua a ter estes tipos de situações na sua vida, seja relacionamentos, seja trabalho e qualquer outro. O grande segredo ali, vou falar de medo, é que o erradicamento da vida. É você ser capaz de bom momento. Não, nós estamos nós dois. Não tem que Pode ter costume dizer as alunas, não dizer, de vez em quando não te dá um cotovelada, não dizer, diga a cozinha para lá, vou dar um espaço, já vou manejar. Mas ele quer te mexer, ele está, continua a mexer na boca. Mas não tem que ter essa capacidade de jogar de vez em quando, jogar mais para lá e avançar. Caso contrário, não te fica ali, nós dois, sabendo do mundo, e nada acontece também. Outra cena, como eu vou falar num dos podcasts, é o medo do fracasso, Salete. Nota definir, não querer fazer tal coisa, meu propósito de vida é esse, não querer fazer renda. Esse menino não fazer renda, está a fazer uns renda bonito. Minha mãe está a falar muito de fazer uns renda bonito. Por acaso, tão altura me cheguei a fazer uns renda para vender, mas depois um bem tipo menino, um bem tipo... Não, te falou, te dou um exemplo. Ah, ok. Nada de fazer renda. Mas
Vou-me ficar com medo agora, não quero fazer renda, não ficar com medo se me tem vezes gente tem gostar, se estou com problema e tal. E eu, o medo do fracasso, que é uma coisa natural e normal. Agora, se aquela tal história, onde é que vou pôr boa energia, onde é que vou pôr boa atenção, boa energia também. Se me põe atenção na medo e na receio do fracasso, brother, está a ser consumido para aquela energia lá. Com certeza. Podes dizer, é pensamento positivo. Porque me quando um caí de cabeça ali nas loucuras, nas aventuras, me caí de cabeça pela certa, que vai dar certo. Não tem outra opção. Vai dar certo, porque onde estou eu não vou voltar. Não quero. Vou É queimar lá, tudo com os barcos de volta, ou não? lá o universo sabe, mas eu, se depender de mim, e eu sei que tudo depende de mim, vai ter que dar certo. Tudo me tira bem fazer. Não vai ser fácil, isso me tem que ter consciência. Que vou encontrar desafios. Se calhar muitas vezes me tenho que parar, refletir, dar um passo para trás ou dar dois, conforme o caso, torno, levanta a cabeça, planeja, aceita bem. Mas minha caminho é para frente, tem que dar certo. E vou É poder, a nossa vibração, de facto, nossa energia que não te coloca na nossos objetivos, na o que não querer, faz muita diferença. e vou poder ter esse conceito de vou definir um plano, uma estratégia, um objetivo, vou ter uma boa caminhada, vai acontecer uma coisa maior, vou ter que continuar aquele mesmo estratégia. Ou seja, enquanto ser humano, você é adaptável. Vou ter que sempre também adaptar à Claro. realidade das coisas. É adaptável, não tem consciência, né, das coisas. Vamos dizer, rever o plano, mas o propósito está lá, o objetivo está lá, né? Ou seja, nem sequer existe plano B, é plano A. Agora, o plano A, vamos ver como vamos adaptando, de acordo com o processo, de acordo com a jornada, vamos adaptando. Mas existe um plano só, é dar certo, é sucesso. Do tipo, pessoal, até outra maneira de não conseguir fazer essa coisa funciona, se que seja pondo mão na massa e acreditar. Acreditar de forma cega. Mas não dizer porque tem fórmulas mágicas, né? Nada cai do céu, eles ensinam a aprender e de facto é assim. Mas se não pôr nos mãos, também tem uma coisa que não te aprender, né? Se não pôr mão, Deus te dá. Muito dizer, se não agir, se não tiver alinhado realmente, o universo vai conspirar a favor. Vai trazer as pessoas certas, vai trazer as ideias certas, vai trazer as situações que não precisa. Ainda que quem é que és mais desejado, quem é que és que não querer. Mas o universo também trazer porque ele vou precisar que o país dobre na boa caminhada, na boa processo, mesmo que sejam desafios, mesmo que sejam dificuldades, mas o universo está alinhado na boa. Se vou pôr a mão na massa, vou começar a agir, dar os passos, o universo também trazer tudo aquilo que precisa para vou chegar na boa resultado. É mesmo acreditar, confiar e fazer. Mim na minha vida, modo-me a dizer, me querer brilhar. Mas ninguém quer te dar um palco, ninguém quer te dar. Então, decidi criar um palco. Te criei um palco para brilhar a mim. Boca Por dentro do quê? bril, boca dentro do Exatamente. bril. Também espera para alguém trazer ele, nunca mais. Sabe, um outro, não é também uma conversa, acho que foi mais Larissa. Aham. Curti, Larissa, boi, boi nice, boi bravo, próprio. Com É cena verdade. aqui de que vai fazer um curso que tinha nada a ver com ele, que ele está a curtir, que ele tinha raiva, mas que ele tinha uma obrigação, que às vezes está acontecendo na nossa vida, mas eu senti obrigação de fazer certas coisas para não agradar os outros, assim, para não agradar a nossa mãe, para não agradar o nosso pai, para não agradar o nosso companheiro, mas boca tem que fazer nada para agradar ninguém. Vou ter que agradar boa pessoa, porque se boca tiver direito, boca tem como transborda boa energia para cima do outro. É exatamente. Infelizmente, é um exemplo típico, nós cabo-verdianos principalmente, né? Nessa questão de ensino de curso, muitas vezes bota para fazer formação superior simplesmente porque tem que ser. Porque a gente não, vou ter que fazer 12º, vou ter que escolher um curso, mesmo que tiver aquele que vou querer,
vou ter que vai, vou ter que fazer qualquer um, porque vou ter que fazer. Nesse caso, Licínio de Larissa, moda ela dizer, ele tinha aquela necessidade de agradar, ser família, de mostrar que afinal é uma menina que, né, consegue, assim como a mãe conseguiu, também vai conseguir. No final, o que é que ela ganha? Nele que termina o curso e ainda ele ganhou uma depressão. Que é uma coisa que está a acontecer agora com frequência terrível. O pessoal Pois. entra em depressões, às vezes depressões profundas, e que às vezes está para levar para outras coisas, para o suicídio, sim, para um quadro clínico depressivo altamente complicado. É preocupante mesmo, mas mesmo-te a dizer, Palácio, mesmo-te acredita que é tudo um trabalho do universo. Tem um bocadinho desse lado espiritual, mami. Como tu achei que é o universo da gente que está em empurrões que é para não desperta para realmente com vida, com mais amor. Amor tanto para nós própria pessoa, como também para o outro. Porque não estamos a viver com amor nem por amor. Estamos a viver por padrões, por imagens, por tudo externo a nós. Né? E nós, como ser humano, nossa essência é amor. Né? Então, se não partir esse lugar do amor, tanto para a pessoa como para o outro, o mundo vai melhorar, com certeza. Nunca E estou esse confundindo. desculpa, só para me terminar, esse quadro de depressão com certeza vai melhorar. Porque uma pessoa que tenta viver com amor no seu coração e por amor, está a vibrar amor. Não tem como vibrar nas baixas vibrações, emoções, na negatividade, né? Sim, porque boca eu consegui vibrar dois frequências ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Galera, tu confunde amor e dependência e vice-versa. Dependência. Nunca saber nem explicou. Não se manoteia porque amor quem é prioridade. Quem é prioridade. Isso não está a falar com base na casos, né, que a gente ainda tem diariamente. Não estou a que não há amor, não há tolerância, não há paciência, não há amor nem para connosco mesmo, né? Não há tolerância nem para nós própria pessoa, muito menos para o outro. Não precisa de mais amor, com certeza, não precisa de mais amor e menos negatividade, menos dependência, dependência emocional, dependência física, seja lá qual for, dependência é negatividade. Portanto, precisamos de mais amor. Quando não te vibra no amor, que tem espaço para negatividade. Eu sempre falando uma coisa que também que me apreciou e que me faz a questão de praticar na minha vida, que é a gentileza na boa pessoa. Também nunca existe, nunca se cateste na gente a ser gentil, mano, as pessoas. Muitas vezes uma coisa mariote, Laudinho, oi, burro mesmo, credo, oi, pateta. O filho faz uma coisa mariote, bota esculachar uma coisa, um copo que ele quebra. Se bota na meio dos amigos um copo quebrado, eu falei, boa, viva! Agora um Amor copo. próprio, na hora. Mas não te fala mal, mano, as pessoas. Não te fala mariote, não te. Eu estou destruindo as pessoas. Antes eu estou destruído na rua, meu companheiro, meu colega de escola, meu chefe de trabalhos, whatever. Ele tratou de mariote. O primeiro que está fala mal a uma pessoa, mais do que falar a uma pessoa. Esse pensamento que só o que tu sabes, só o que tu és, mas ninguém que tu és, vou-te passar dia inteiro, 24 horas, a falar mal a uma pessoa no vosso pensamento. Ai, ai. Não há pior toxicidade do que esse licim, né? Mas já não, acho que isto a gente goza, né? O que é que a gente ainda nós desde pequenino? Que é o outro, não é? Não tem que agradar o outro, que nós sala de visita, nós melhor cadeira é para o outro sentar, que ele, o melhor bem capaz de ficar sem comer, sendo uma pessoa de casa, um coisa, uma comida, porque vou ter visita, e a visita que vou ter que agradar, a visita que tenho que dormir na cama, para vou dormir no chão, né? É sempre Ah, coisa. eu estou fora, bro. Mas é assim que está isto na gente, né? Então, o maneiro não te tem que criar.
não tem que criar que os valores ali sim. Temos que sempre agradar o outro, porque o outro é que está em primeiro lugar. E nós pessoas, onde é que está a ficar? Né? E moda, vou dizer, nós temos pouca tolerância para nós mesmos, né? Hoje em dia, depois que eu trabalhei em amor próprio e com trabalho de consciência, que tem hipótese, eu não aceito outra coisa senão amor. Mesmo com fazer uma coisa que sei que ele queria, é amor, amor, amor. Aí, eu te dar um exemplo, ainda ontem, quando estava a gravar o podcast, um esqueci de pôr a gravar na Zoom. Porquê? Um dá a fazer na Instagram e na Zoom. Na Zoom, porque para a imagem podia ficar coisa mais bonitinha para como eu postar. Instagram, o pessoal debate interagia, vou saber que aquela coisa de Instagram era aquela imagem num plano nada interessante. De lote, simplesmente não esquecer. Oh Deus, dá-me aquele raiva, mas depois o barão pensa, está tudo certo, Salete. É um aprendizado, da outra vez, da próxima vez que a ser a melhor, vou ficar mais atenta, está tudo bem, agradecer, obrigada, universo, tudo esse trabalho. Porque se fosse noutros tempos, se calhar, olha, é burra dali, distraída dali, e se calhar nunca estava nem sentia vontade para tornar a fazer outra edição, né? Então logo bloqueia a pessoa. Então esse processo de ter esse amor para nós, sem cobranças, sem exigência, está tudo certo, da próxima de ser o melhor, é um aprendizado, tu tenho muito orgulho em ti, às vezes não tenho a pessoa, olha tudo bom processo para trás, olha boas decisões que eu tenho tomado, com muita coragem, as coisas que eu tenho feito, portanto, realmente és uma mulher capaz, boca por esse sentido de forma. É assim, é diálogo, tem que ter-se comunicação a minha própria pessoa. Diariamente, constantemente. Embora eu estou naquele processo onde já é mecânico, onde modo dizer já me aceita cobranças de mim para a minha própria pessoa, nem de tratar a mim mesmo mal. Já não aceito. Já não aceito. Já não é possível. Eu sou a minha melhor amiga. Então, bora lá ter essa relação de facto na prática. E tudo isso leva também a ser coisa que te faz na Cabo Verde, um lugar para o mundo inteiro, que é compaixão. Bom. Nós nunca te exercer o músculo da compaixão e nunca te pôr na pele do outro, nunca te aquele sacerdote do outro. Ai, ai. Porque se não está aquele sacerdote do outro género, ele está a ver-me na pé e a coisa que nunca está a fazer com graça para vir. Exatamente. A tal empatia, não é? Não estou a falar na boca, ele é bonito, mas depois na prática, ele é um processo complicado. E o que é que está faltando no pessoal, na galera, moda vou dizer, é aquele dia, é falta de empatia, é julgamentos, é críticas, sem conhecer a história do outro, modo dizer, sem calçar o sapato do outro, né? A primeira coisa que não tem é de julgar, de criticar, é de dar nossa opinião, né? Há muitas vezes que nem é chamado, falta muito, muito, muito empatia, compaixão pelo outro. Falta muito. Mim, modo dizer, é tudo um processo, é tudo um trabalho que vou a fazer e depois vou a começar a estou na prática. Não estou em notícias de coisas que acontecer, de violação, de homicídio. Na minha cabeça, juro que já me catei aquele coisa de julgar. Não, e aquele lá tem que ser condenado, não sei o quê, aquele é um monstro, de fazer essas meninas ali. Então, pôr logo na pele do outro, então dizer, mas o que é que essa pessoa que devia ter passado na sua vida Que para é ter um como comportamento desse ali, sim? O que será que ele quer viver, que ele quer sofrer, que é para ele bem, para ter um comportamento desse ali, sim? Que ele tinha o primeiro raciocínio, então sentir logo aquele compaixão. Mas, claro, modo de dizer, é tudo um trabalho, é um processo, porque é que é fácil, né? O humano, o ego, está lá muito forte. e criou a maneira que não está nesse momento, Salete. Não Oh, está. criou dá boa notícia na internet, boa de qualquer coisa que supostamente
é Mariote, como é comentários, né? Bota para uma notícia para validar, para reconhecer o trabalho de uma pessoa, botei uns comentáriozinhos lá com todo na dedo. Mas para uma situação acontecer, de onde é que tem a envolver pessoas, de onde é que tem a envolver comportamentos de determinadas pessoas que nota, outros que é correto ou que é criminalizado, para vários juízes, várias opiniões naquela notícia, né? Então, nota muito ainda no julgamento, nota muito no ego, nota muito no de criticar, nunca ter compaixão pelo outro, nunca te pôr no lugar do outro, nunca te questionar o porquê que se calhar a pessoa age daquela forma. Será que a pessoa teve aquela ajuda que nós não tive? Será que ele teve aquela educação que nós não tive? Que não estou chego, não estou a julgar, não estou a criticar? Isso já não faz parte da minha comunicação, do meu diálogo, nem para mim mesma, nem em relação ao outro. Por mais horrendo que seja a coisa em si, me dizer, me pôr sempre no lugar do outro, me ficar a imaginar o porquê, me ficar a imaginar a vida que aquela pessoa teve, que é para ele ter um comportamento que lá. Mas, pessoal, galera, vamos combinar uma coisa, né, galera? Galera, só querer tac, e como este é saber. Às vezes é triste, principalmente que a era digital, onde é que às vezes não tem pessoas vulneráveis, pessoas sensíveis, coisas que afetam pessoas diretamente, que têm acesso a aqueles comentários, nunca se vê o que é que isso pode levar a provocar também né, no dia da pessoa, no seu modo de ver e pensar, né? Então, estamos. E tudo está como se acelera na. Vou conseguir dominar o momento. Porque assim como nunca te pedinha coração para parar de bater, nunca te pedinha fígado para parar de funcionar, nunca pode pedir cérebro, minha mente para parar de pensar. Assim. Mas o segredo, se há como poder chamar assim, o segredo está na mim. Com quem engaja na minha monkey mind, o momento a ficar pensando, coisa pensou, coisa pensou. Assim. Mas a diferença é que engaja, porque vai atrás dele naquele pensamento. Assim. Ele já pensa, está bem, ou não estou atrás dele, tá? Ele está bem, sem resistência. Assim. Exato. Mas enquanto não conseguir entender esse conceito de resistência e de domínio do momento, nada vai funcionar. É só com o amor, Cláudio. A mente está aí sempre para trazer gente à razão, né? Para trazer gente pensamentos, aquele impulso de pensar, de fazer as coisas. Se nunca pesar no nosso coração, se nunca pergunta como é que o amor, como é que o coração agiria num caso concreto, vamos sempre, não digo bem quem, na fase de julgamentos, porque nunca dito vi nosso coração. Né? Controlar-nos mente, de facto, é difícil, mas quando nota pôr nosso amor, pôr nosso coração acima de tudo, até fica mais fácil controlar e pergunta sempre nas pessoas, maneira que, com amor, maneira que está a reagir com amor nessa situação, independentemente do que é que nos mentes ali está a bater. Com amor, maneira que estava a pensar, maneira que está a agir, maneira que está a agir. Né? Até fica um caminho mais fácil. Que é da projeção, da imaginação, de maneira como crescer, que tipo de áudio não está a gostar de ser. Mas para no detalhe, maneira como está a reagir na tal circunstância, maneira que era áudio concreto para existir, está a pensar, maneira que era áudio concreto para ter, maneira que ele está a andar, maneira que ele está a papiar. Ou seja, visualiza toda a transformação que você na vida, olhar e praticar. Exatamente, então os passos para boa, exatamente, todo dia não te vai ter oportunidades de praticar, não te vai ser desafiante para N situações, então inicialmente é claro que te vai ser tudo um processo, não dá um passo para ter a cozinha na bolsa, ali, não, se for por amor, é lá o de concreto, que estava a agir assim, não sei o quê, mas pouco a pouco, não vai te pôr na prática, te torna mecânico, né?
é aquele trabalho que não tem que fazer, não tem que ter consciência realmente o que é que não crê, o que é que não crê na nossa vida, não é? Modo de dizer, ter um objetivo de ser, de estar e de fazer. O que é que não querer ser? Qual é a nossa melhor versão que não querer ter nesse mundo? O que é que não querer fazer? O que é o projeto que não querer criar nesse mundo? O que é a visão que não querer para esse mundo? Não é? Não tem que questionar, não tem que fazer as perguntas ali sim, se não querer evoluir, se não querer melhorar as pessoas, não tem que fazer. E de facto, o que vou dizer comigo é um objetivo de ser, né? Qual é a pessoa com querer tornar, qual é a minha melhor versão com querer criar, questiona, escreve na papel, põe na prática e bate certifica todo dia que realmente vou fazer a coisa certa. Mas foda da coisa, Celeste, é que se calhar deixa na gente questiona. Bom menino, da pergunta de show. Da pergunta de massa. Não, calãozinha. Não, da pergunta de show, moço. Quer dizer, bota castrão uma pessoa, uma criança, e futuramente deve ser um adulto, bota castrar de ser habilidade de questionar. Porque sempre que lhe perguntam coisa, bota vai não, bota pergunta de massa, moço. Está de saber o que meter na verba, o que meter Benfica. E olha, te levou aquela coisa para a vida adulta. Ai, ai. É exatamente isso. E cabe a nós, acho que tanto mim como bom, nesse trabalho de desperta consciências, de dizer chega a esse tipo de educação, chega a esse tipo de comportamento que nós não temos a ter, mas nossos filhos, essencialmente, porque tudo começa com a educação, começa em casa, né? Com a educação que damos aos nossos filhos. Então, não te acredita que minha trabalho tem esse propósito, desperta consciências realmente para não é a maneira que não te agir no mundo, né? Não questiona de facto maneira que não te agir no mundo, maneira que não te agir mais nas pessoas, maneira que não te agir ao outro, não te dá ao outro liberdade de ser, não te permitir nas pessoas tens liberdade de ser, de estar, de fazer, maneira que não te agir. Não tenta continuar com aquele mesmo processo, modas ensinar-nos que tem que ser assim, com essas regras, com esses padrões todos. Muita gente ainda está nesse nível de questionamento, isso é um facto. Portanto, cabe a mim, cabe a boa, cabe a muitos que estão nesse trabalho, trazer esse despertar, trazer conhecimento para pessoas, está-te a partilhar. Mesmo a dizer que a linha propósito, principalmente para cabo-verdianos, em minha propósito, levar a despertar dessa consciência, maneira que não te imaginas mundo. Pessoal, que ele é Celeste Alves, mentora e coach. Celeste, fala mais de niggas do shop no social media, que ele tem uns vídeos que ele está a fazer que é nice, ele tem um podcast também no YouTube, nice. Ele tem um short que ele está pondo no Facebook e no Instagram também que é top. Explica a galera onde é que tu shop. Eu estou no Instagram, Salete Alves Mentora, na Facebook, Salete Alves, na YouTube, já não criei canal mesmo recentemente, mas já me debate por algumas coisas. Portanto, estou nas redes sociais, completamente disponível, completamente aberta para receber pessoas, para acolher pessoas, para dizer, às vezes só é preciso só ouvir pessoas e dar uma palavra de amor, dizeres que boa e capaz, que é possível, que vou nascer para brilhar, que vou ter um luxo dentro de vou. Então, muitas vezes aquele a propósito leva amor para pessoas. Mas eu estou já nas redes sociais, ter uma mentoria de grupo também, como te trabalha com mulheres, ainda muito feroz para mulheres, por causa da minha condição humana, minha história, não sei o quê, mas me sentindo que cada vez mais vou abrir para todos, não é? Porque é um conhecimento que cabe a todos. Então, pessoa de sentir, uma pessoa de coração, pessoa de contactar-me, estou aqui, modo de dizer, para enviar amor, para colher, para ouvir, para dar e receber. Nice, é. Boa mágica, rapariga.
Pessoal, doutora Fini, Massalete, Alves. Salete, boa mágica, minha brother. Tipo, Irã Oh, continua bom trabalho magnífico para fazer. Como tu andais e sabe que está com um grupo pessoal que faz uns coisas nice, você. E não me este desamarra para que os valores que existem na gente cá nos é menino, uma boca de ver falar de boas coisas, boca de ver partilhar boa dor. Não, junto-me a outros da partilha da experiência e que não estou a conseguir transforma na pessoa e que assim tem medo de saltar para o desconhecido. Porque exato. só vou te querer e enfrentando o desconhecido. Porque se eu fazer as mesmas coisas que me está a fazer ontem, o Continua resultado que me igual. tem hoje, até muda. É verdade, Laura. Eu é que agradeço o convite. Foi maravilhoso essa conversa de Mabô. Te desejar todo o sucesso do mundo e que você consiga de facto chegar bem longe, a bons propósito. E é isso, moda, vou dizer, é não ser autênticos, autênticas e autênticos, não ser nós mesmos, não falarmos verdade, que não ter medo, que não paralisa por medo e não correr atrás de nossos sonhos, porque a vida merece ser vivida, mas com magia. Mas vou Gratidão. trabalhei sem responder uma pergunta que muitas vezes tu tinhas convidado, Salete, que é as homenagens. Eu estou gostando de homenagear. Se eu tivesse que homenagear alguma pessoa, algum momento, algum acontecimento, na boa vida ou não, o que estava a ser, minha brother? Quem é que eu homenagear? Quem é que eu homenagear? Ué, aquela resposta clichê. Acho que tu já devia te responder isso. Que os pais, a família de perto, né? Porque é que pode ser diferente de outra coisa? Para além da vida, então, meus pais, então, honrar sempre a vida que lhes dão, muito ali graças a eles, mas também, então, honrar por tudo, porque é que eles botam conta em qualquer momento, né? Momento de dor, momento de desafios, mim próprio, me arrasta a família, tudo para mim. Assim como também quando me Grinha assim, me encontrei a caminho, também me te levaste a mim porque me tem como homenagear, porque é graças minhas irmãs, né? A minha família, minhas irmãs, meus pais, eles que te dizer não, está sempre lá para mim. Mesmo dizendo não, mas eu sim, indiretamente, que está dando. Então, nunca poder homenagear outras pessoas se não ser minhas pais, minhas irmãs, fundamentalmente. Depois, claro, tem outros também série de pessoas que estão na boa vida também, que te merece, claro, boa homenagem. Mas minhas irmãs, como tem três irmãs, e minha pai e minha mãe, né, com certeza, este que me te posto de cima sempre. Você é a minha primeira convidada e a podcast número um foi minha sobrinha Marcinha. Sério? Marcinha foi a Agora me convidada lembra, um, tá? já me lembro assim, já me Marcinha foi a lembro. convidada número um. Um beijão para Marcinha Uau! também. Marcinha, já Assim, não estou a ver. Não tenho toda a ver com coisa da teve ela há família. pouco tempo. Ela está na Lisboa. Que Galera, bom, contente. brigadão. Um beijo bem grande, mano. Fica-me a Deus. Obrigada, Mi, obrigada. Beijo grande, Pabu. Até a próxima.